Almas queridas, estamos aguardando o horário preciso das 10 horas para o nosso estudo bíblico. A Deus, a Jesus, à espiritualidade superior, toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Jesus está aí com você, internauta, como está aqui comigo, aqui conosco. Deixe Jesus te abençoar. Ele quer isto e você merece isto. Hoje, Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. O jejum. Leio para nós. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Como sempre, o Evangelho nos oferecendo preciosíssimas lições, preciosíssimas, atualíssimas e necessárias reflexões. Dentre as reflexões deste texto, vamos destacar nesta hora 3. O jejum, o remendo de tecido novo em tecido velho e a questão dos odres. Vinho novo em odres velhos ou vinho novo em odres novos. Comecemos, respeitando a sequência das ideias, pelo jejum. Jejum significa
abstinência. Jejuar é, portanto, abster-se. Podemos aplicar a palavra jejum ou abstinência à alimentação material e também à alimentação espiritual. O jejum material, físico, relacionado aos alimentos, pode ser, por exemplo, em virtude de uma prescrição médica. Um exemplo muito comum: glicose alterada, a pessoa será levada a abster-se do açúcar para baixar o nível de glicose. Este jejum é bom, é necessário, é saudável. E nós deveríamos colocar sempre em prática um conselho de um sábio da Grécia antiga, quando nos propôs: faça do seu alimento o seu remédio, e faça do seu remédio o seu alimento. Muitas pessoas cometem excessos no culto à forma orgânica, no culto ao corpo, mas não vamos nos deter nesta questão, nesta oportunidade. Precisamos avançar. Mas também existem aqueles que praticam o jejum de alguma coisa material ou física, incluindo alimentos, por uma orientação religiosa. Ainda que um exemplo que menciono com todo o respeito: é comum os nossos irmãos católicos, na Quaresma, período que vai da quarta-feira de cinzas até a sexta-feira da Páscoa, semana da Páscoa, abster-se de carne, jejuar no quesito carne, ou abster-se de alguma outra coisa. Não fumar neste período, não beber alcoólico, abster-se de alguma coisa. A prática do jejum é muito antiga, é anterior ao Cristo, tanto que os discípulos de João o Batista e os discípulos dos fariseus, que eram os fariseus, são uma escola religiosa anterior ao Cristo, e eles já jejuavam. O próprio Moisés instituiu regras neste sentido. Na Torá, encontramos 613 regras, e algumas destas regras relacionadas ao jejum. Mas vamos agora refletir sobre o ponto seguinte: não podemos jejuar, restringir a nossa alimentação pelo simples formalismo, pelo simples legalismo da norma.
O jejum não deve ser uma proibição, uma restrição, sem uma finalidade superior, sem uma finalidade nobre. O que nos fará efetivamente bem, o que agradará à espiritualidade, vendo nosso esforço, é o resultado que advirá do jejum. Se eu me abster de comer isto ou aquilo, de beber isto ou aquilo, mas esta abstinência não me tornar uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa, menos vaidosa, menos prepotente, menos colérica, este jejum não terá me servido para muitas coisas. Quando um professor, por exemplo, adverte o aluno, atribui uma nota baixa, faz uma advertência verbal por escrito, traz alguma penalidade para o aluno, não é para castigá-lo, para humilhá-lo, para expô-lo diante da classe. O objetivo do professor é fazer com que este aluno reflita melhor no seu comportamento e modifique o que precisa ser modificado. Quando um juiz de direito, consumando um processo, aplica uma pena, objetiva-se com a pena a reeducação do criminoso. Quando o criminoso é segregado no sistema penitenciário, é para que ele tenha tempo de refletir, de melhorar, de crescer, se emendar e, a partir daí, pautar a sua vida de uma outra maneira. Outro exemplo ainda, quando um pai adverte um filho, priva um filho de um celular, de sair numa noite para uma balada, o pai não terá prazer nenhum se esta abstinência, se esta restrição não atingir a finalidade de despertar no filho a necessidade e o desejo de se melhorar. O jejum, seja ele voltado para a saúde orgânica, seja voltado para a espiritualidade, pode trazer dos benefícios extraordinários. Abrindo um pouco meu coração para você, internauta, eu estou precisando fazer jejum. Jejum alimentar um pouco, para, quem sabe, eliminar alguns quilos, não muitos, mas preciso eliminar. Mas eu estou precisando, por exemplo, fazer um jejum de cólera. Eu estou precisando fazer um jejum de impaciência. Eu estou precisando, estou confessando a você, eu estou precisando fazer um jejum verbal, falar menos, me encolerizar menos, ser menos impaciente, menos intolerante. É este o jejum que precisamos buscar.
Quando um jovem está, por exemplo, se preparando para o vestibular, precisará jejuar. Jejum de baladas, jejum de encontros com os amigos, jejum de noitadas, jejum de futebol, jejum de filmes na televisão, jejuns todos que forem necessários para que ele tenha mais tempo para se preparar para o vestibular. Assim, certos jejuns que precisamos fazer na vida. Creio que nós precisamos avançar nesse sentido. Mas o jejum não é um fim em si mesmo. Ele deve ser um meio para a consecução de uma outra finalidade. E para fechar este tópico, vou recordar aqui um jejum que estava sendo feito por um frei. Francisco de Assis estabeleceu que todos os seus discípulos, e ele também, iriam jejuar. 2 dias depois de iniciado o jejum, um frei chegou-se a Francisco e disse: paizinho, eu não suporto mais este jejum. A minha resistência está chegando ao fim. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja em comida. Já nem lembro mais porque estou aqui jejuando. Francisco de Assis compreendeu a situação do companheiro, foi para a cozinha, preparou um frango, colocou este frango, serviu este frango à mesa e ele, Francisco, comeu do frango junto com o frei. Ou seja, Francisco, que tinha resistência para continuar no seu jejum, abriu mão de um princípio em homenagem ao seu companheiro. Naquele momento, era muito mais importante para Francisco compreender o amigo, compreender o discípulo e participar da sua dificuldade. Já imaginaram se Francisco, intolerante, incompreensivo, insistisse num jejum forçado, já sem tanta finalidade espiritual, e esse discípulo desistisse de seguir o Evangelho nas pegadas do seu mestre Francisco? Portanto, neste sentido, precisamos ser compreensivos também e tolerantes, fraternos. Bem, avançando um pouco, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Pensemos numa colcha de retalhos. Retalhos, todos eles velhos, já frágeis, desgastados. Imaginemos que nesta colcha haja um buraco e alguém resolva colocar um retalho de pano novo para vedar aquele buraco e assim completar a colcha. Quando essa colcha for lavada, este retalho de tecido novo vai encolher.
e encolhendo vai puxar, vai esticar os remendos velhos, e o rombo vai aumentar. Quando estamos, pois, diante de posturas antigas, precisaremos ter critério para colocarmos o remendo novo, a informação nova. Mas antes de avançarmos nesta linha de pensamento, vamos falar dos vinhos. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. O odre é um saco feito de pele e se destina a colocar líquidos. Ao tempo de Jesus, também os odres serviam para colocar vinhos. Não existiam os tonéis de madeira conhecidos dos nossos tempos. O vinho, para estar pronto, passa por várias etapas, desde a plantação da uva, a colheita, o esmagamento. Depois, tudo isto será colocado no odre, vem a fermentação. E com a fermentação, exala-se gases, o vinho vai se acomodando no odre, no tonel ou na vasilha em que é colocado, até que ele vai se acomodar. Os fariseus, os discípulos de João, estavam muito aferrados a velhas práticas, algumas delas práticas milenares do tempo de Moisés, 1.300 anos, mais ou menos. E os fariseus, especialmente os discípulos de João, tinham certos hábitos, costumes, normas cristalizados. Eram pessoas rígidas, inflexíveis, capazes de não amar, tudo para preservar fidelidade a uma norma. Era mais importante a norma do que as criaturas humanas. Mas o Cristo veio para reciclar, para refundir, para trazer-nos uma proposta nova. E agora vou pontuar para vocês vários aspectos. O Cristo, há 2 milênios, e a doutrina espírita, há pouco mais de 150 anos, estão nos trazendo um vinho novo. O Evangelho é um vinho novo. O Espiritismo, valendo-nos da expressão vinho, o Espiritismo é um vinho novo. E para que o vinho trazido por Jesus, para que o vinho trazido pela doutrina espírita sejam perfeitamente acomodados em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas, precisamos estar abertos a novas possibilidades. O que é novo, eu vou lendo e comentando no que for possível. O que é novo
contrasta com o velho, porque o velho é enrijecido, está muito aferrado às tradições, ao legalismo, aos costumes antigos que vão se tornando obsoletos. Precisamos, pois, fazer um autoexame, uma ausculta de nós mesmos e verificarmos em quais áreas precisamos mudar para que acomodemos a mensagem novo num odre novo. Num odre que, se não for tão novo, mas que pelo menos haja em nós o propósito de renovação, para que a mensagem do Cristo encontre um ambiente, um campo, um terreno emocional, espiritual, psicológico, para que ele possa efetivamente florescer e frutificar. O Evangelho chega em nossas vidas, mas se nos mantivermos inflexíveis, rígidos, duros, intolerantes, a mensagem não nos penetrará, não será internalizada, ela não nos enternecerá. Lembra que há pouco eu disse do jejum que preciso fazer? Pois então, é isto. Precisamos ir eliminando o que não serve. Os velhos hábitos, os velhos padrões, as velhas manias, para que a gente esteja aberto ao novo. Mas não se trata, amigos, de fazermos uma reforma. Reforma é o mais ou menos, é uma garibada. Precisamos cogitar da nossa conversão, da nossa transformação, saindo da acomodação para a incomodação. Precisamos nos sentir incomodados conosco mesmo, um certo tédio do que temos sido, uma certa chateação do que temos sido, feito, falado, pensado, buscado até aqui. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, anotou isto: e não vos conformeis. Conformar é tomar a forma. Eu estou aqui com um copo de água. A água, no estado líquido, está conformada com o copo. Ela tomou a forma do copo. Não podemos, diz Paulo, tomar a forma do mundo, mas, diz ele, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer o melhor, quer o novo, quer o que estrutura, o que liberta, o que pacifica, o que acalma, o que enobrece, o que transcende. Mas ficamos presos aos nossos atavismos, aos nossos vícios, aos nossos condicionamentos, porque comigo é assim, porque no meu tempo é assim, pau que nasce torto morre torto. Mas vamos nos lembrar da canção brasileira: pau que nasce torto morre torto. Mas eu não sou pau, eu posso me recuperar. Jesus, portanto, queridos, precisa ser algo novo,
pulsante, vivo, atuante em nós. Ainda o apóstolo Paulo dizia: não sejais mornos no amar. Precisamos ser definidos, quentes. Não basta, portanto, ir ao centro espírita, à missa, ao culto, à tenda de umbanda. É um começo, é uma atitude, mas isto não basta. Jesus deve alavancar-nos na direção de novos desafios, de novas metas, de novas posturas. O apóstolo Paulo ainda dirá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, que traduziremos aqui por espiritualidade. Quem pretender permear-se de espiritualidade precisará focar na justiça, na paz, na alegria. Por isso, o cristão tem um compromisso com a sua transformação. E ele precisa estar aberto a novas reflexões, a novas possibilidades, para não perder a oportunidade reencarnatória. Para terminar, Jesus no Lar, capítulo 3, explicações do Mestre. Num diálogo entre o Mestre e Sara, Sara diz para Jesus: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? A boa nova de Sara aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Mas ela sente dificuldade de deixar-se penetrar pela mensagem da boa nova. Os discípulos presentes ao diálogo dão sua contribuição. Um vai lembrar da importância da boa vontade para o advento do reino nas nossas vidas. Outrem vai